Boa tarde, gente boa! Tá começando o Globo Esporte já já. Nosso mestre Léo Batista mostra a derrota do Vasco pro Corinthians. Perdeu o jogo, perdeu o técnico também, porque o Rafael Paiva foi demitido. Então eu já vou falar com a Duda Dal Ponte, porque o povo quer saber, Duda. Faltam 3 jogos ainda pro Vasco. Quem vai comandar o time agora? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Felipe Maestro vai estar à beira do gramado nos últimos 3 jogos da temporada. Hoje, às 4 da tarde, o presidente Pedrinho vai conceder uma entrevista coletiva aqui em São Januário para anunciar isso e também para falar sobre a próxima temporada. O Vasco já sonda treinadores estrangeiros para 2025. O Felipe Maestro é hoje diretor técnico do clube e já teve experiências como treinador em clubes menores do Rio, como Bangu e Volta Redonda, por exemplo. O Felipe vai assumir porque ontem o técnico Rafael Paiva foi demitido depois da derrota para o Corinthians por 3-1 em São Paulo. O Paiva assumiu em definitivo em junho, levou o Vasco até a semifinal da Copa do Brasil e colocou o time na briga por uma vaga na Libertadores de 2025. Mas nos últimos 4 jogos foi derrotado. Depois da derrota para o Inter na semana passada, a diretoria decidiu que o Paiva não continuaria para 2025, mas queria terminar a temporada aí com o treinador. Só que essa decisão mudou ontem depois da derrota, Escobar. Valeu, o Duda Dal Ponte tá mastigando o cabelo. Por isso que eu não tenho cabelo, que atrapalha, o vento acaba atrapalhando. Beijo pra... Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vini Casagrande. Tarde. Boa, Keller. Boa pra quem? Bom, na Neoquímica Arena, o Vasco foi derrotado pelo Corinthians após a partida. O presidente Pedrinho anunciou a saída do técnico Rafael Paiva. Na volta, eu quero ver a opinião do Pedrosa. Cadê? Um início avassalador. Logo aos 11 minutos, o zagueiro Gustavo Henrique subiu de cabeça para abrir o placar, 1-0 para o Corinthians. Apenas 4 minutos depois, Romero tocou para Garro marcar o segundo. A pressão continuou e após Galdames falhar, Garro dominou a bola na entrada da área e chutou no cantinho. 3-0 contra um Vasco apático em campo. Léo Jardim ainda evitou o 4º gol em cabeçada de André Ramalho. E Puma Rodrigues fez uma bela jogada para marcar o único gol do Cruz Maltino na partida. Foi a 4ª derrota consecutiva do Vasco, que terminou com a saída de Rafael Paiva do cargo de técnico do clube. O Paiva não permanece, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. Uma palavra. Pedrosa. Ó, vou ensinar uma coisa pra você, rapidinho, ó, uma coisa rapidinho, que aí depois você fala, tá? Que é isso, meu filho? Calma. Porque lá em casa o clima tá horrível. Horrível, né? Mas pensando assim, bonitinho, sendo um pouco egoísta, o foco tá todo em você hoje. Vai, Pedrosa, fala do Vasco. Pelo amor de Deus. O que aconteceu, Pedrosa? Eu tava assisti ao jogo, claro. Eu fiquei assim, gente, qual vai ser o fim dessa história? Eu fiquei preocupada. O fim da história só não foi pior porque o Corinthians tirou o pé. Fez 3-0 e começou a brincar, começou a jogar somente para segurar o resultado. Aí o Vasco cresceu no segundo tempo, enfim. É nada que me surpreenda também, né, Fernanda? Assim, eu me sinto muito confortável de falar que eu já venho trazendo aqui há cerca de 3 meses que o futebol do Vasco só ia de ladeira abaixo. Que as pessoas iam maquiando ali pela campanha da Copa do Brasil que o Vasco apresentava. O Vasco já não joga um futebol decente desde a partida contra o Juventude em 1-1, depois do primeiro jogo contra o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. O Rafael Paiva não conseguiu variar taticamente, ele não conseguiu criar um repertório depois das lesões do Adson e do David. O Vasco virou um saco de pancadas quando joga fora de casa, tomou pancada do Botafogo, tomou pancada do Fortaleza, tomou pancada do Corinthians ontem na Neoquímica Arena. Jogos que não duravam nem um tempo de futebol. No primeiro tempo, o Vasco já estava tomando uma sacolada dessas equipes. E aí foi dentro de casa, numa fortaleza da torcida do Vasco, que o Rafael Paiva fez questão de criticar. Inclusive foi a torcida que salvou muitas vezes o desempenho dele dentro de São Januário. E aí perdeu para o Internacional na última quinta-feira. E esse jogo aí contra o Corinthians só foi a gota d'água. Repito, grato ao que o Paiva fez no início do trabalho dele, principalmente ali na reta do Campeonato Brasileiro. Mas depois ele mostrou que bateu no teto, que é um técnico limitado, que também não é culpa dele, primeiro trabalho dele como profissional. Pega um elenco também muito limitado
e tão responsável quanto o Rafael Paiva. É esse grupo de jogadores que ontem teve uma postura lamentável, como vem tendo também nas últimas partidas, precisam ser cobrados sim, não é só o técnico, e obviamente o diretor de futebol Felipe e também o executivo de futebol, o Marcelo Santana. São duas figuras aí que pouco aparecem para o torcedor do Vasco. Quando apareceram, por exemplo, o Marcelo Santana falou sobre o campo falar, e o campo tá gritando na cara dele há mais de 3 meses que a montagem na segunda janela foi muito incompetente. Hoje tem entrevista do presidente Pedrinho, provavelmente vai anunciar que o Felipe fica até a reta final do Campeonato Brasileiro, e a gente vai entender também quais são as diretrizes para 2025. Já tinha falado 2 horas e meia na semana passada. Trouxe um pouco mais de confiança para o torcedor. E no final das contas o Vasco acumulou mais 2 derrotas, são 2 vitórias em 14 jogos e fez 43 pontos, parece que está de férias. Então, vamos ver o que o presidente tem para falar de perspectiva, porque o torcedor, para ser muito honesto, não aguenta mais. O ideal é o Vasco fazer mais uns 2 pontinhos aí, né, Vene, pra respirar, assim, no final do ano. Mas se a gente for parar pra pensar, o Vasco, você olha o desempenho do Vasco nos últimos jogos, e foi bom que fez uma gordura ali em algum momento, porque o time do Vasco faz últimas apresentações muito ruins. Eu me lembro aqui do último bom tempo foi contra o Bahia, né? E também eu acho que é uma ilha em tantos outros tempos com um desempenho bem abaixo do que a gente espera do que é o Vasco, né? Um time que chegou na semifinal da Copa do Brasil, um time que em algum momento estava ali, a gente estava falando aqui em brigar por uma vaga na Libertadores. Então, eu acho que o Pedrosa traz bem quando ele diz que o Rafael Paiva chegou no teto. É um treinador novo, que o repertório, a caixa de ferramenta dele ainda está um pouco vazia, e é natural. E coube ao Vasco realmente entender isso e falar, olha, não dá mais pro torcedor do Vasco acompanhar mais 3 jogos com esse desempenho do Vasco, não dá mais. E uma falta de critério, às vezes, eu sentia isso. Você concorda comigo? Concordo. Eu olhava uma escalação, não entendia a escolha de alguns personagens. Concordo com você, Fernandinha, mas eu acho que esse teto aí, quando a gente fala isso, e de fato eu concordo com isso, inclusive falei isso aqui na semana passada, que o trabalho do Rafael Paiva chegou no limite. Só que esse teto aí poderia ter sido mais bonito, na verdade. Poderia ser melhor feito, um acabamento melhor. Ele não soube administrar, inclusive tomou decisões aqui que eu não concordo. Em vários momentos ele mudava a todo momento. Pedrosa trouxe aqui na última semana que ele fez muito testes. Então acho que o Rafael Paiva, ele seguiu um roteiro de um treinador que seria demitido em breve. Na semana passada eu disse que não concordava ou não achava o ideal a demissão do Rafael Paiva, mas obviamente o Pedrosa vai falar mais sobre isso, mas depois de entender todos os bastidores, relação com alguns jogadores, não tem jeito, fica insustentável. Acho até que dentro de campo a gente pôde perceber isso, porque não é normal a forma como o Vasco da Gama jogou contra o Corinthians. O Corinthians tem um time melhor, tem um time qualificado, estava jogando em casa, mas a forma como o Vasco da Gama perdeu ontem chama muita atenção, de maneira negativa, obviamente. Como os jogadores estavam em campo. Parecia que eles não tinham incentivo algum. E eu acho que essa mudança, digamos assim, no comando técnico, embora, como o Pedrosa já mencionou aqui, que deve ser o Felipe até o fim da temporada, não sou contra essa decisão, vai botar quem? Você demite o treinador agora e você vai contratar um treinador para ficar até o fim do Campeonato Brasileiro? Óbvio que não, até porque a escolha do treinador é uma escolha crucial para a montagem de elenco para a próxima temporada. Você não pode contratar por contratar. Tem que ser uma escolha muito bem feita. Então não pode ter pressa, tem que ter paciência. E o Pedrinho, juntamente com seus pares ali, leia-se Felipe, o Marcelo Santana, eu acho que eles vão ter que tomar essa decisão de uma maneira bem certeira, porque não dá para errar mais. Repito, o treinador vai ser crucial na montagem de elenco. E sobre o Felipe, concordo com o Pedrosa. Eu nunca vi o Felipe falar. Eu esqueci até a voz dele. Ele é dirigente, uma pessoa extremamente importante no dia a dia do Vasco da Gama. Acho até que na função dele, ele deveria administrar melhor o dia a dia, porque não é normal esse relacionamento ruim de jogadores com o treinador. Isso não é normal, isso tem que ter alguém ali para administrar. É os bastidores. E o Felipe é um cara que vivenciou muita coisa no futebol. Ele poderia ter feito melhor esse meio de campo. Mas enfim, de uma maneira geral, não tem jeito. Eu acho que o trabalho do Rafael Paiva chegou no limite e não tinha mais como sustentá-lo. Ô Pedrosa, você acha que aquela fala do Rafa pesou bastante? Ou você acha que independentemente dela, nesse momento, com esse placar e com o que apresentou, muito mais do que o resultado, com o que tem apresentado o Vasco, você acha que o caminho do Rafael seria realmente nesse momento interromper o seu casamento com o Vasco da Gama? Olha, Fernanda, eu diria que foi um conjunto das coisas, tá? O trabalho do Rafael Paiva apresentava pouquíssimas soluções e variações, perdeu dentro de casa, era saco
saco de pancada fora de casa, mesmo contra adversários mais fortes. Existem equipes que, por exemplo, estão no Z4 que competem mais do que o Vasco da Gama, eu falei isso ontem. O Vasco é o time que menos compete na Série A do Campeonato Brasileiro há meses, tá? É há meses. É porque as pessoas, de alguma forma, tentavam achar algum tipo de defesa por conta dos resultados. E o desempenho, parecia que as pessoas eram cegas. E aí o Vasco da Gama tinha a intenção de manter o Rafael Paiva até o final da temporada, porque muito nisso que vocês falaram aqui, adianta trazer um novo treinador em 3 jogos? Não adianta, o cara não vai mudar nada. Vai ser o Felipe? Tudo bem. Inclusive, que bom que vai ser o Felipe. Sabe por quê? Porque ele tem responsabilidade na montagem do elenco. Porque ele tem responsabilidade, inclusive, no ambiente que está hoje o Vasco da Gama. O Felipe foi trazido para o Vasco da Gama como um cara que melhoraria e traria mais Vasco para esse vestiário. E ele conseguiu durante um tempo junto com o Pedrinho, que foi justamente aquela arrancada. Depois que os jogadores racharam o grupo, que os jogadores começaram a insatisfação com o técnico, jogador grande não gosta de ficar tomando pancada não, Fernando. Jogador grande não gosta de ficar correndo atrás da bola todo jogo não. As pessoas falam assim, o Vasco não corre. O Vasco até corre, só que o Vasco corre errado, por má organização. E para piorar, ele também é responsável por esse ambiente, ele tem que ir lá e fazer algum tipo de coisa para mostrar para a torcida do Vasco que ele está trabalhando. Agora, eu já dou até aqui um spoiler da minha pergunta. Vou perguntar para o presidente Pedrinho se o Felipe tem alguma condição de continuar para 2025. Porque se ele cogitar essa ideia, ele vai estar completamente errado. Você diz como treinador. Como treinador. Não tem condição nenhuma dele querer manter o Felipe no cargo. Porque assim, se você for pegar o trabalho do Felipe no Bangu e no Tigres também, são trabalhos bem ruins. Ele está aquém do Vasco da Gama como treinador. O Felipe é o maior campeão da história do Vasco. Eu sou um fã do Felipe desde que eu me entendo por gente, desde que eu gosto de futebol. Agora, como profissional do futebol, o trabalho dele está longe de ser competente. Então assim, a minha pergunta é justamente essa. Se é que eles pensam nisso, eles estariam muito errados em achar que o Felipe serve para ser o técnico do Vasco em 2025. Mas será que, você acha que essa é uma pauta hoje? Porque assim, o que a gente pode reparar é que ele vai ser um retoque rápido, né? Sim. Porque faltam 3 ou 4 pro Vasco? 3 jogos. Faltam 3 jogos pro Vasco. E 3 jogos teoricamente simples, tá? Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa pós-Libertadores, ou seja, ou de ressaca ou baleado por ter perdido. E o Cuiabá rebaixado. São 2 times rebaixados e um time que está pensando em Libertadores. E a temporada ela ainda não acabou. Porque se você pensar do Vasco colocando 9 pontos na sacola, a gente está falando de um Vasco que está brigando 52. E não é exagero dizer que o Vasco tem condições de vencer os 3 jogos que ainda restam do Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta é coerente do Pedrosa, por quê? Supondo que o Felipe vença esses 3 jogos à frente do comando técnico. E aí vai começar aquele oba-oba, que a gente sabe que no futebol é assim. Quando ganha, pronto, é o novo Guardiola. Esse era o meu receio, por exemplo, quando chegou o Felipe Luiz ao Flamengo. Isso pode acontecer. Pode, sabe por quê, Vene? Eles vão jogar 5 centavos a mais do que eles jogaram contra o Corinthians, aí eles vão ganhar do Atlético Goianiense e vai parecer que o Paiva era o responsável por todos os problemas. E não era mesmo. O Vasco precisa de uma reformulação no seu elenco, o Vasco precisa se estruturar no CT, o Vasco precisa se estruturar no departamento de scout, trocar o perfil de jogadores nas contratações, os perfis do Vasco são horrorosos há muito tempo e também trazer um técnico que possa participar dessa montagem do elenco. Um técnico moderno que entenda o que o futebol brasileiro pede. Eu não vejo o Felipe sendo esse cara. E tem outro ponto. Isso não é informação, pelo que eu entendo da situação do Felipe. Acho que ele não quer continuar sendo diretor de futebol. Ele começou a carreira dele como treinador. Acredito eu que ele ainda tem esse desejo de ser treinador. Então, supondo que pessoalmente o Felipe já encara essa oportunidade como uma boa oportunidade para ele mostrar as credenciais dele e, quem sabe, assumir o comando da equipe vascaína em 2025. Mas eu concordo com o Pedrosa. Eu, não acho que o trabalho do Felipe é horrível, tanto no Bangu quanto no Tigres. Acho até que ele mostrou ali uma certa qualidade diante da matéria-prima que ele tinha, mas não é treinador para assumir uma responsabilidade tão grande. Acho que tem que ser um treinador mais experiente, com todo o respeito ao Felipe. Os números, Venê, para você. 54 partidas como treinador, 14 vitórias, 16 empates e 24 derrotas. É um aproveitamento de 35%. Passagens por Bangu, Confiança e Volta Redonda. Muito bem, tá?